Sejam bem-vindos a este momento da nossa leitura orante da Bíblia. Momento tão importante para nos aprofundarmos na palavra de Deus, para refletirmos sobre esta palavra que nos é comunicada e colocá-la em nossa vida. Sim, é importante que a palavra de Deus não seja apenas uma ilustração da vida, mas ela seja verdadeira fonte da vida. Pois é a palavra de Deus que nos comunica o Cristo. É ela que nos comunica o Cristo através da sua história no Antigo Testamento, a história de todo o povo de Deus, da sua própria história agindo no meio de nós, e depois nas cartas, a partir de Atos dos Apóstolos e nas cartas até Apocalipse, como a igreja vive esse mistério da presença de Jesus em nosso meio. E para darmos início, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre, que disseste: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos, para melhor meditar e comungar com a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois o caminho. Fazei-nos dóceis ao vosso seguimento. Sois a vida. Transformai o nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e de vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos à nossa leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 34. E isso vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 34. Já pegou o seu caderno? Já pegou sua caneta? Já pegou sua Bíblia? Então, vamos lembrar aqui, um pouco dos fatos da ressurreição. Pois a ressurreição de Jesus foi algo que podemos dizer impossível de se imaginar, impossível de se prever, pois Jesus, ele voltou do sepulcro. Ele que verdadeiramente morreu, agora volta à vida, mas ressuscitado. E agora, esse mistério do ressuscitado tem que ser compreendido pelas pessoas. Tem que ser entendido. Vejam, os discípulos, no dia da ressurreição do Senhor, eles tiveram dificuldades de crer, de acreditar, tiveram que ver Jesus, tiveram que tocá-lo, tiveram que ver as suas chagas, ver as marcas dos pregos na mão e seus pés. Isso aconteceu com todos, desde Maria Madalena até os discípulos de Emaús, os discípulos, os 11 discípulos que estavam no cenáculo, e aqueles para o qual se anuncia a ressurreição do Senhor. Como fica a compreensão dessas pessoas? Então,
a leitura que vamos fazer vai nos falar a respeito da ressurreição, de duas formas. A primeira parte, que é do versículos 20 ao 28, vai nos falar do sentido da ressurreição. O que é a ressurreição? E dos versículos 29 a 33, será nos falado agora a respeito de como devemos ser por causa da ressurreição. Como devemos viver a ressurreição. Ok? Então vamos dar início à nossa leitura, lá no versículo 20. Lembrando, 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 33. Vamos dar início lendo o versículo 20. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. De fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo como primeiro fruto, depois aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir, chegará o fim, quando Cristo entregar o reino de Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois Deus tudo colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas quando se diz quando tudo lhe será submetido, é claro que devem excluir a Deus. Que tudo submeteu a Cristo. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, que ganhariam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se fazer batizar em favor deles? E nós mesmos, por que nos expomos ao perigo a todo momento? Diariamente estou correndo perigo de morte. Tão certo, irmãos, quanto são vocês a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim, de que teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se eu tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se deixem iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem a viver a vida séria e correta, e não pequem, pois alguns de vocês ignoram tudo a respeito de Deus. Digo isso para que vocês sintam vergonha. Então vamos iniciar com o fim. Lá no versículo 34. Voltem a viver a vida séria e correta, e não pequem, pois alguns de vocês ignoram tudo a respeito de Deus. Digo isso para que vocês sintam vergonha. Por quê? Digo isso para que vocês sintam vergonha. Porque em Corinto era uma cidade portuária. Então, ali os costumes, eles se deixavam, vamos dizer assim,
serem relaxados. Então era muito presente a prostituição, comércio, corrupção, a violência, a matança, por causa da disputa de poderes. E acontece que Paulo, quando ele anuncia primeiramente o Evangelho, ele vai colocar a comunidade de Corinto, na primeira vez que esteve em Corinto, na sua primeira missão, ele vai fazer com que as pessoas vivam o mistério da fé. Eles foram batizados, então eles têm uma missão a cumprir. Eles têm que viver aquilo que chamamos de vocação batismal. A vocação que receberam em seu batismo, que é de serem pessoas novas, que vão viver agora os seus costumes à luz de Cristo. Não vão viver apenas ao seu bel prazer. E São Paulo sai, vai passar um tempo fora. Na sua então segunda missão, ele vai encontrar, quando ele volta a Corinto, ele vai encontrar aquela comunidade que ele deixou uma bagunça. Com muita gente ali no meio dizendo que Jesus não ressuscitou não, que isso é besteira, não precisa acreditar. Pois é, tanto que nós iniciamos a nossa leitura com uma exclamação. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. Por que esse texto se inicia com essa exclamação? Porque é uma reação ao que Paulo vai dizer um pouco antes, agora em 1 Coríntios 15, de 17 a 19. Vamos lá? E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é ilusória, e vocês ainda estão nos seus pecados. E desse modo, aqueles que morreram em Cristo, então estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que São Paulo vai começar com essa exclamação. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos. Não é como aqueles que dizem que Cristo não ressuscitou. Não, Cristo ressuscitou dos mortos, como primeiro fruto dos que morreram. Por quê? Porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele abriu as portas do céu para nós. Ele é a porta pela qual entram as suas ovelhas. Ele é a porta pela qual entram aqueles que foram salvos. Ok? E agora, para mostrar como acontece essa dialética da morte da humanidade e agora da vida da humanidade em Deus, São Paulo vai dizer: de fato, já que a morte veio através de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Então aqui ele está falando do quê? Ele está falando a respeito, primeiramente, de Adão. Adão, que foi desobediente. E por causa da sua desobediência, pecou. E por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Mas foi também através de um homem que vem a ressurreição dos mortos. Quem é esse homem? É Jesus Cristo, que também é chamado de novo Adão.
tanto que dizemos que em Jesus Cristo todas as coisas foram recapituladas ou recriadas. Todas as coisas começam a ter um sentido novo em Jesus Cristo. Então, como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos receberão a vida. Por isso, então, Jesus é Ele que nos comunica a vida. Por quê? Porque Jesus é Deus. É Deus feito homem, mas é Deus. É Ele que nos comunica a vida de Deus. Adão, não. Adão, ele se sujeitou aos desejos humanos. Jesus vai ser obediente à vontade de Deus, coisa que Adão não foi. E por isso é Jesus quem repara para nós o pecado dos primeiros pais, o pecado original. Tanto que quando nós somos batizados, é apagado em nós o pecado original. Alguns podem estar pensando, mas como é que é apagado o pecado original? Criança não tem pecado. O pecado original não é um pecado pessoal. Não foi a criança que pecou, mas ela herdou, como todos nós herdamos, aquilo que vem dos nossos primeiros pais, a desobediência, a negação de Deus. O batizado pode deixar até de ser católico, mas nunca vai deixar a Deus. É só observar. O batizado pode até deixar a fé católica, mas nunca vai deixar a Deus. E ele então vai continuar. Lá no versículo 23, vejamos. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo como primeiro fruto, depois aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Então, Jesus, ele é o primeiro, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar. É ele que abre a porta do céu para nós. É ele que abre a porta do céu para aqueles que são salvos, mas que são salvos em Cristo. E são salvos em Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Pois o Cristo, ele vem resgatar tudo aquilo que ele semeou, tudo aquilo que foi semeado na sua palavra, que deu fruto. Por isso que é importante nós anunciarmos a palavra como semeadores, jogarmos a semente, que é a palavra de Deus, para que ela caia nos corações das pessoas e possam dar frutos, e frutos abundantes. Continuando o versículo 24. A seguir chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, isso acontecerá quando houver a conversão do mundo. Veja quanto trabalho a gente tem, hein? A conversão do mundo. Pois a vontade de Deus é que nenhum se perca. Ele quer salvar a todos. E para isto nos dá o tempo necessário em nossa vida para a nossa conversão. Veja, nós somos responsáveis por isso. Jesus nos comunicou a sua vida. Jesus nos comunicou a sua palavra.
devemos nós sermos comunicadores da sua palavra e testemunhas da sua vida em nós. Sim, porque a palavra de Jesus deve se tornar vida em nós. Porque a palavra que não se torna vida em nós é palavra morta. E a palavra de Deus é palavra viva, que deve ser comunicada e dar o seu fruto. E dar o seu fruto. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Pois Deus tudo colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas quando se diz que tudo lhe será submetido, é claro que deve excluir Deus, que tudo submeteu a Cristo. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Pois é, porque Jesus ele veio não anunciar o seu reino. Ele veio anunciar o reino do Pai, o reino de Deus. E ele é o primeiro cidadão do reino. E Deus submeteu a Jesus todas as coisas. A história tem Cristo como centro agora. Pois todo o Antigo Testamento foi escrito para a chegada de Cristo. Agora, o Novo Testamento, o tempo do Novo Testamento, o tempo que nós estamos vivendo, é a partir do Cristo. É a partir do Cristo. E o último inimigo, então, a ser destruído é a morte. Por quê? Porque na ressurreição não existe mais morte. Aí alguns perguntam, Lázaro ressuscitou, depois morreu. Não, porque ali é um sinal da ressurreição. Lázaro realmente não foi ressuscitado. Ele foi revivido. Para que Jesus pudesse mostrar que Ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que comunica a vida. Por isso quiseram matar Jesus, porque só com a ressurreição de Lázaro, o reavivamento de Lázaro, o que acontece? Os fariseus viram que se isso se alastrasse, se essa notícia se espalhasse por todos os lados, agora quem é que ia segurar esse homem? Então era necessário calá-lo e mostrar que ele morre. E se ele morre, ele não é Deus. É assim eles pensavam. Assim eles pensavam. Então, nessa primeira parte, que é do versículo 20 até o versículo 28, então nós falamos de todo esse sentido da ressurreição. Que Jesus ressuscitou, que Ele é o primogênito dentre os mortos, que é Ele que, ao contrário de Adão que nos trouxe a morte, Jesus, Ele nos traz a vida, Ele que é o novo Adão. E que Jesus, Ele é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro, a subir aos céus, é Ele a porta da nossa salvação. E todos aqueles que pertencem a Cristo passarão por essa porta, que é Jesus, a porta que leva ao céu. E Deus submeteu a Ele todas as coisas. E Ele que vai ser aquele que vai e que é e que está dirigindo toda essa história, agora, no fim dos tempos, Ele vai então, toda a sua obra, tudo aquilo que Ele fez, Ele vai submeter ao Pai. Pois
Pai deu tudo a ele e agora ele vai entregar tudo que o Pai deu a ele novamente para o Pai. E é no sentido de sermos santos, de sermos participantes da vida de Deus, é que a nossa vida, então, tem sentido. Pois nós caminhamos para uma vida, depois da ressurreição, onde nós seremos tudo em Deus e Deus será tudo em nós. Agora a segunda parte, de 29 a 34. 29 a 34. Se não fosse assim, que ganhariam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se batizar em favor dos mortos, mas eu me batizo em Jesus Cristo. Mas você batiza, você é batizado para viver uma vida em Deus. Não é para apenas viver essa vida. A sua vida em Deus começa aqui. Ela cresce aqui e dá os seus frutos junto a Deus. Como São Paulo mesmo vai dizer, nós somos semente do que seremos amanhã. Nós somos semente do que seremos amanhã. Portanto, nessa nossa vida, ela é peregrina para a nossa mansão celeste, a nossa terra celeste, que chamamos de paraíso, reino dos céus, vida eterna. Aí temos vários nomes que podemos recorrer. E se os mortos realmente não ressuscitam, por que se fazer batizar em favor deles? Sim, porque nós somos batizados mediante a ressurreição do Senhor. Porque a ressurreição do Senhor comunica-nos a vida eterna. Comunica-nos a vida eterna. E aí, São Paulo vai tentar mostrar que sentido tem tudo aquilo que ele vive se não fosse a ressurreição. E nós mesmos, por que nos expomos ao perigo a todo momento? Diariamente estou correndo perigo de morte. Tão certo, irmãos, quanto são vocês a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque por causa da palavra de Deus, São Paulo foi perseguido. Sim, São Paulo foi perseguido. São Paulo foi apedrejado. São Paulo foi expulso da sua terra. Ele praticamente viajou para terras gregas, fugido. E para que todo esse esforço? Ele se esforça dessa forma e se empenha em sua missão porque Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. E ele continua lá no versículo 32. Para mim, de que teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso se eu tivesse apenas interesses humanos? Eu queria enfrentar então todas as ameaças que ele sofreu. Quando ele fala feras aqui, são também as pessoas, não são os governadores, são autoridades de cidades, pessoas ferozes. E ainda termina fazendo uma pequena ironia. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Por quê? Se não há ressurreição, podemos viver do jeito que bem entender. Podemos nos empanturrar de comida, de bebida, ao nosso bel prazer, só para vivermos os prazeres da vida. Isto se Cristo não ressuscitou.
Mas se Cristo ressuscitou, a vida tem um sentido. E um sentido muito maior. E um sentido muito maior. E para terminar, lá no versículo 33 e 34, não se deixem iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem a viver a vida séria e correta e não pequem. Você lembra que eu disse que ele retornou e viu que aquela comunidade que ele deixou, né, com todas as orientações, vivendo uma vida mais saudável, mais salutar. Quando ele volta, está uma bagunça. Por isso ele diz: voltem a viver a vida séria e correta. Aquela que eu deixei para vocês lá atrás. Aquela que eu falei, ensinei tanto, me empenhei em ensinar a todos vocês. Pois é, São Paulo quer então que eles voltem a viver, né, como verdadeiros discípulos, como verdadeiros seguidores da palavra de Deus. E aí chama a atenção daqueles que não creem e ficam espalhando coisas entre os seus companheiros, pois alguns de vocês ignoram tudo a respeito de Deus. E digo a isso para que vocês sintam vergonha. Vocês ficam seguindo essa gente, vocês não ouvem aqueles que têm que escutar, então a bagunça se estabelece, a desordem. Por isso Paulo, ele realmente mostra como a ressurreição deve afetar a vida daqueles que creem e deve mudar a vida daqueles que creem. Então agora vamos colocar algumas perguntas para vocês pensarem realmente dentro de tudo aquilo que nós falamos. Mas eu vou pedir para vocês, quando estiverem com essas perguntas, mas recorram a todo o capítulo 15. A todo o capítulo 15. Eu falei uma parte dele. Porque Paulo, ele explicou a ressurreição por analogia. Pois enterrar um corpo é como plantar uma semente. Porque a planta brota da semente, mas não se parece com ela. Porque quando nós ressuscitarmos, receberemos um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Então a primeira pergunta. Como Paulo provou a ressurreição? Segunda pergunta. Quais são as consequências de negar a ressurreição? Terceira pergunta. Como a ressurreição se encaixa no plano de Deus para a salvação do mundo? E como deve nossa fé na ressurreição fazer-nos viver? Sim, porque a nossa fé tem uma consequência em nossa vida. A fé, ela ilumina a nossa vida. Por isso, procure agora pensar nessas questões, né? E coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, né, a resposta. Eu vou depois pedir para colocarem essas perguntas novamente lá embaixo, para que depois a gente vocês possam respondê-las, tá bom?
E obrigado por vocês, por estarem aqui comigo até este momento. Possamos todos nós vivermos essa novidade da ressurreição em nossa vida, sermos verdadeiramente homens e mulheres novos e possamos assim alcançar a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.